Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 879. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 23 minutos da quinta-feira, 26 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, bastante tarifado. Falaremos sobre isso hoje. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e começamos falando sobre ele. O Ayatollah Khamenei reapareceu, deu declarações, disse inclusive que Irã saiu vitorioso desse conflito e o professor Bagdadi começará o episódio de hoje trazendo repercussões dessa importante liderança que trouxe aí à baila uma série de argumentos fundamentais para analisarmos o recente conflito entre Irã e Israel. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Procurar no Google como interditar alguém e mudar quem é que faz esticar, né, a abertura, mas no final já estava um pouco esticada demais. Tá bem esticada mesmo. Então deixa aqui, Daniel Souza, as boas-vindas a você, né, com toda a gratidão que lhe cabe. Deixo as boas-vindas também a todo mundo que nos acompanha nessa live aqui no YouTube, pessoal do chat que nos acompanha aqui ao vivaço e pessoal que está também nos ouvindo pelo podcast. Um prazer ter todos vocês aqui. E no dia de hoje, Daniel, é a primeira vez que desde o início dessa guerra direta, né, entre Irã e Israel, desde que Israel iniciou aqueles ataques contra o Irã, foi a primeira vez que o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, apareceu para falar. Ele, como você disse, Daniel, Ali Khamenei tem 86 anos, ele é líder supremo do Irã desde a morte do Ayatollah Khomeini. Khomeini fez a revolução em 79, permaneceu 10 anos como líder supremo, morreu em 89 e desde 1989 é sempre o Ali Khamenei, o líder supremo. Ele já foi presidente do país, né? E ao longo das últimas décadas, né? A gente pode colocar assim, é o líder supremo. E ele disse, como você falou, Daniel, que o Irã saiu vitorioso depois do que o Trump está chamando de a Guerra dos 12 Dias, né? E segundo ele, abro aspas, a República Islâmica deu um tapa na cara dos Estados Unidos. Repito, a República Islâmica deu um tapa na cara dos Estados Unidos. Ele advertiu, Daniel, que qualquer novo ataque americano terá como resposta ataques a bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, disse ele, o Irã tem acesso a centros americanos importantes na região e pode agir contra eles a qualquer momento. Ele rejeitou explicitamente a ideia de ceder às pressões do Trump. Então, o que ele disse é o Trump pressiona o Irã para que o Irã aceite, né, todos os termos dele, mas, segundo eles, abro aspas mais uma vez, os americanos não se satisfazem com nada menos do que a rendição e isso nunca acontecerá. Fecho aspas. E ele manteve aquela lógica, Daniel, que vem sendo muito debatida. Eu falei ontem, inclusive, que ninguém está falando a mesma língua, que é que os ataques americanos contra as instalações nucleares não conseguiram nada de importante. Só para a gente ter uma noção, você tem um relatório de inteligência nos Estados Unidos dizendo que os danos foram superficiais e atrasaram o programa nuclear em apenas alguns poucos meses. Ontem, a gente teve Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Marco Rubio, secretário de Estado, e o Peter Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, os três dizendo que, na verdade, esse relatório está errado e que o programa nuclear iraniano ele foi devastado. No Irã, a gente tem um porta-voz do governo dizendo que, olha, os danos foram severos, os danos foram horrorosos. O programa nuclear iraniano passa por dificuldades imensas. E nós temos o líder supremo dizendo que nada demais aconteceu. Ou seja, dentro dos Estados Unidos e dentro do Irã, nós temos versões completamente diferentes, o que significa que
não sabemos como é que está o programa nuclear iraniano. Meu palpite é que houve danos, mas os danos não foram tão grandes assim. Aliás, no dia de hoje, nós tivemos uma declaração do embaixador iraniano no Brasil. E ele falou que o Irã voltará a enriquecer urânio. As declarações que vêm sendo feitas tanto nos Estados Unidos quanto em Israel se o Irã tentar, vai ser bombardeado mais uma vez. O embaixador iraniano no Brasil, claro, ele não é o presidente, ele não é o líder supremo, ele não é o chanceler, ele é o embaixador do Irã no Brasil, mas segundo ele, o Irã voltará a enriquecer urânio. E dentro desse cenário todo, Daniel, eu também queria destacar uma declaração do Israel Katz. O Israel Katz, ele já foi ministro das Relações Exteriores de Israel e atualmente ele é ministro da Defesa de Israel. Segundo ele, se o Ali Khamenei estivesse na mira, teria sido eliminado durante o período do curto período da guerra, né? Aqueles 12 dias de guerra. Segundo o Israel Katz, o Ali Khamenei só não foi morto, né, só não foi assassinado pelo fato de que foi para o subsolo e cortou completamente a comunicação com seus comandados, né, com os principais comandantes militares e tal. Não houve nenhuma comunicação, o que dificultou muito o acesso a qualquer tipo de localização mais precisa, apesar do Trump ter dito que nós sabemos exatamente onde é que ele está, não vou matá-lo por enquanto, não vamos matá-lo por enquanto e tal, mas o discurso do Israel Katz é um pouquinho diferente. E ao longo desses dias, Daniel, esse sumiço do Ali Khamenei, o Ali Khamenei passou esses dias, de fato, fora dos holofotes, gerou uma certa angústia no Irã. O que muita gente perguntava mas cadê o Ali Khamenei? Cadê o líder supremo? Ele que é um cara que fala muito, ele é um cara que se posiciona muito. Aliás, a gente tem uma aula sobre o Irã e Israel no Petit Curso, a gente fala muito sobre o Ali Khamenei, a gente tem uma aula biográfica sobre o Ali Khamenei, quem é o Ali Khamenei e tal, e uma das coisas que a gente fala ele tem um estilo muito diferente do seu antecessor, né, o Khomeini. O Khomeini era um cara muito discreto, ele era um cara que falava pouco, aparecia pouco. O Khamenei não. O Khamenei é um cara que tem uma presença no debate público muito grande no Irã, então quando ele fica sumido, as pessoas não sabem exatamente como ler isso ao longo daqueles dias em que ele não apareceu. Reapareceu de fato no dia de hoje. Agora, Tanguy, hoje de manhã eu estava assistindo ao vivo o pronunciamento do Pete Hegseth, que é justamente o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Eu até comentei isso com você, que eu estava um pouco chocado, né, com a maneira que ele, inclusive, se direcionava à imprensa dos Estados Unidos. Ele destacava que esse relatório que foi vazado é um relatório mentiroso. Ele dizia que a imprensa ela trabalhava contra os Estados Unidos, divulgando esse relatório, que a imprensa ela tinha no seu sangue um desprezo pelo Trump, uma busca por desmoralizar o governo do Trump. Aí começou a falar que era um desrespeito aos pilotos que acabaram guiando ali aeronaves por 36 horas ininterruptas. Parecia que ele estava na Fox News. É verdade, ele era comentarista da Fox News até recentemente, veja você, mas ele se porta como um comentarista da Fox News. Meu Deus do céu, ele é o secretário de Defesa, ele é um dos cargos mais importantes da estrutura de poder nos Estados Unidos, ele comanda as Forças Armadas dos Estados Unidos e isso é algo que chama demais a atenção. Aliás, nesse novo mandato do Donald Trump, é impressionante como ele escolheu nomes absolutamente submissos a ele, né? Ele escolheu não exatamente os melhores nomes para cada cargo, ele escolheu pessoas que têm uma gratidão profunda a ele, Donald Trump, e acabam se tornando muito obedientes a todos os desígnios dele. E esse pronunciamento vai muito ao encontro disso. Ele é um puxa-saco do Trump, ele o tempo todo fala do chefe, o tempo todo ele fala como aquela decisão foi acertada. Num determinado momento ele disse que foi a operação mais complexa da história dos Estados Unidos. Eu parei um pouquinho e falei, pera um pouquinho. Nós tivemos aí Guerra de Secessão dos Estados Unidos, tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, né, Afeganistão, Iraque. Assassinato do Bin Laden. Porra, só o assassinato do Bin Laden já foi mais complexo que isso, sim. E a operação mais complexa da história dos Estados Unidos foi mandar aquelas aeronaves B-2 bombardearem estruturas que já se sabiam onde elas estavam.
Essa é a operação mais complexa da história dos Estados Unidos, uma operação absolutamente pontual. Quer dizer, é um negócio absolutamente delirante e, como você muito bem colocou, ninguém sabe o que está acontecendo verdadeiramente, mas existe aí um cheirinho, pode ser que isso seja real ou não, de que o Irã tem condições de continuar o seu programa nuclear e que o dano não foi suficiente para gerar esse retardo aí de anos que o Trump chegou a verbalizar em alguns momentos. E, Daniel, os Estados Unidos também estão metidos nessa guerra comercial aí e aparentemente está gerando impacto para as próprias exportações americanas, não é isso? É verdade, Tanguy. Tivemos a divulgação das exportações de bens dos Estados Unidos e elas registraram uma queda de 5,2% em maio, totalizando 179,2 bilhões de dólares. É o menor patamar de exportações desde 2020. Lembrando que a gente está falando aqui de exportações de bens e 2020 é o ano da pandemia. A redução foi a maior desde o início da pandemia e revertendo o crescimento de 3,5% em abril. As importações se mantiveram relativamente estáveis, né, na casa de 275,8 bilhões de dólares, resultando em um déficit comercial no mês de maio, de 96,6 bilhões de dólares, ou seja, uma alta no déficit comercial de 11,1% em relação a abril. O setor externo americano e a balança comercial ela vai continuar altamente volátil enquanto as tarifas não se estabilizarem, até porque o tempo todo você fica tendo exportações e importações que são antecipadas ou postecipadas de acordo com estratégias em função do que você imagina que vai acontecer com a política tarifária dos Estados Unidos. E ainda dentro desse contexto, eu queria repercutir um pouco as falas do Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia. Ele esteve presente em São Paulo no dia de ontem, ele participou ali da Ambima Summit e ele trouxe ali uma série de reflexões muito em linha com o que a gente tem analisado aqui no Petit Jornal. Ele colocou, por exemplo, que há evidências de que o pico inflacionário na economia americana ainda não veio, que esse pico inflacionário ainda está a caminho, pico inflacionário obviamente causado pelas tarifas de importação do Donald Trump. Ele coloca inclusive as tarifas como sendo as principais responsáveis no atual momento por essa pressão inflacionária, algo muito alinhado ao que o Fed inclusive tem destacado. Ele também disse que o cenário macroeconômico mundial é bastante desanimador e ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não acho que vou viver para ver os Estados Unidos voltarem ao que eram no ano passado. Fecha aspas. Ou seja, ele considera que a economia americana e a economia mundial não se recuperarão dentro do tempo de vida dele, Paul Krugman, em função de todas essas tarifas e de toda essa guerra comercial imposta pelo Donald Trump. Ele destacou também que o dólar, apesar de continuar sendo a moeda dominante, está enfrentando um momento de incerteza sem precedentes, que é algo, inclusive, que a gente já falou aqui no Petit Jornal. Esse momento de incerteza tem levado a uma fragilização do dólar. O dólar está perdendo força em relação às principais moedas do mundo. E uma outra coisa que ele disse, o Brasil não está tão exposto à guerra tarifária como outros países do mundo. Né? A gente sabe disso, a gente sabe que o Brasil é um país que tem tarifas de importação relativamente elevadas e isso acaba fazendo com que, na prática, ele não seja tão impactado. O Brasil não é um país muito globalizado, muito integrado nas cadeias globais de valor. Os países mais afetados são aqueles que exportam muito, que importam muito, que são integrados nas cadeias globais de valor, o que claramente não é o caso do Brasil. É importante destacar que a tarifa média de importação dos Estados Unidos, média, saiu de 3% para 17% no governo Donald Trump, nesses primeiros meses do governo Donald Trump. Isso significa o mais alto nível de tarifas de importação em 90 anos. Há 90 anos, os Estados Unidos não praticam tarifas de importação tão elevadas e o que a gente está observando é uma desorganização da economia mundial, uma desaceleração da atividade econômica mundial, uma perda de capacidade de gerar riqueza globalmente e me parece que o Krugman está muito em linha
com tudo que a gente tem destacado aqui. Acho que é por aí mesmo, Tanguy. Nós não voltaremos a ver tão cedo o que nós vimos até recentemente. Veremos um mundo que cresce menos, veremos um mundo com mais inflação, veremos um mundo com mais dificuldades no que diz respeito à sua dinâmica, a dinâmica econômica e macroeconômica. E aí isso leva a gente, Daniel, para o momento alura do nosso episódio de hoje, porque no meio dessa bagunça toda, uma das coisas que se salva, uma das coisas que é um dos elementos que pode te permitir, até individualmente, né, melhorar a sua posição profissional e tudo, sabendo que a economia vai passar por turbulências, é exatamente o seu conhecimento acerca de tecnologia. A tecnologia é capaz de melhorar a sua produtividade, a tecnologia é capaz de melhorar o seu rendimento, é capaz de melhorar a maneira pela qual você utiliza o seu tempo e a maneira pela qual você se posiciona no mercado de trabalho. Portanto, a Alura, Daniel, ela te oferece inúmeros cursos que te permitem exatamente sair tanto de um ponto de ser um iniciante e saber um pouco mais, como se você for um cara intermediário ou já avançado e quiser saber mais ainda para crescer profissionalmente, para poder se especializar, para poder diversificar as suas ações. Tudo isso tem lá na Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. E a Alura quer tanto te ajudar a conseguir melhorar a sua posição no mercado de trabalho que ela oferece 15% de desconto só para você que é ouvinte do Petit Jornal. 15% de desconto no link que está na descrição desse episódio, com inúmeros cursos por lá. Você pode fazer os cursos que você quiser lá dentro, de acordo com a sua necessidade, independente do seu nível de conhecimento acerca de tecnologia. Link no descritivo, imperdível, gente. Tanguy e eu somos alunos da Alura. Eu tenho tido ali uma predileção pelos cursos relacionados à inteligência artificial. Aliás, a inteligência artificial pode ajudar muito nos nossos ganhos de produtividade e é uma temática cada vez mais incontornável para qualquer profissional. Alura, maior escola de tecnologia do Brasil, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar demais da Alura. Daniel, eu queria falar sobre um outro efeito dessa tensão toda no Golfo Pérsico, né, ou no Golfo da Arábia, como você quiser, exatamente por conta desse embate entre Israel e o Irã. A gente teve, Daniel, ao longo dos últimos dias, então a gente está falando aí sobre os dias 12 a 24 de junho, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 26. O estudo que eu estou trazendo aqui, ele está falando sobre o período que vai de 12 a 24, ou seja, pegou exatamente o período das maiores tensões entre Irã e Israel, né? Os ataques israelenses, a retaliação iraniana, a entrada dos Estados Unidos na guerra. E ao longo desse período, Daniel, 55 embarcações passaram ali pelo Golfo Pérsico e transmitiram mensagens absolutamente incomuns. O que é o normal, Daniel? Normal é quando o navio entra no Golfo Pérsico, né? Então ele passa ali pelo Estreito de Hormuz. Normalmente ele lança mensagens dizendo qual é o destino dele. Para qual porto que ele está indo, para onde que ele está indo, tudo, para que né, quem está ali pela região saiba mais ou menos qual será a direção daquela embarcação. Só que o nível de tensão ele ficou tão grande, Daniel, que ao longo dos últimos dias, os navios eles vêm transmitindo informações que falam sobre a nacionalidade dos tripulantes e da embarcação. Sempre com o objetivo de dizer, olha, da carga também, qual é a carga. Então, o objetivo é dizer assim, olha, gente, eu não sou alvo. Tá? Então, por exemplo, um navio, só para pegar um caso aqui, passou a mensagem que foi China-owned, ou propriedade chinesa. Tipo, você não tem por que me atacar. Eu sou propriedade chinesa, eu não tenho nada a ver com essa história. Um outro mandou uma mensagem, por exemplo, que era Russian crude, ou seja, petróleo russo. Isso aqui é petróleo cru da Rússia. Eu não sou alvo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou metido. Você tem um outro, por exemplo, que mandou uma mensagem que era navio sem ligação com Israel. Ou seja, não me confunde com embarcação israelense, daqui a pouco você vai querer me atacar aqui, eu não tenho nada a ver com isso. E o outro colocou também que é um navio chinês, né? Um Chinese ship. Ou seja, eu não tenho nada a ver com essa história. Então, isso a gente consegue ver, Daniel, como é que a tensão, ela leva até mesmo aqueles que estão fazendo comércio, aqueles que estão em rotas comerciais absolutamente regulares, normais e tudo, a terem que mudar suas práticas, né? Isso não é comum, isso nunca aconteceu.
que eu estou dizendo isso é o pessoal que fez esse estudo, que conhece, portanto, aquela rota ali. Isso nunca aconteceu. Então, a gente tem falado sempre, né, Daniel, sobre o processo da desglobalização. Uma das coisas que a desglobalização traz é exatamente a revalorização, a volta da importância de onde você é. Durante muito tempo era assim, meu amigo, o navio está passando aí, não me interessa se esse navio é israelense, se ele é americano, se ele é chinês, se ele é russo, se ele é indiano, se ele é brasileiro, é a bandeira do Panamá. Não interessa, esse cara vai chegar, vai sair, vai pegar o produto dele, vai levar de volta. A desglobalização, ela volta a valorizar elementos relacionados à geopolítica, elementos relacionados a quem é o país. E aí me chama muita atenção o fato de que os navios começam a emitir sinais dizendo que, olha, eu sou de um grupo que não está metido nisso aqui, eu não sou de Israel, eu sou chinês, eu estou carregando apenas petróleo, me deixa quieto, o que é um símbolo, né, Daniel, do momento que a gente está vivendo, particularmente naquela região do globo. Tanguy, nós falávamos há pouco dos impactos, né, do tarifaço do Donald Trump, da guerra tarifária, particularmente sobre países mais globalizados, países que exportam mais e importam mais. 2 exemplos de países que têm essas características são a Alemanha e a Coreia do Sul. E no dia de hoje nós temos 2 notícias relacionadas a esses países de preocupações com a atividade econômica, uma economia que tem sido muito fragilizada pela guerra tarifária. No caso da Alemanha, foi aprovado um pacote de cortes de impostos de 46 bilhões de euros. Nós chegamos a falar sobre esse pacote há alguns dias aqui no Petit Jornal e, finalmente, esse pacote foi aprovado no Bundestag, que é a Câmara Baixa do Parlamento Alemão, e agora está pendente de aprovação final no Bundesrat, que é a Câmara Alta, né, que seria o equivalente no Brasil ao Senado. Essa votação na Câmara Alta está prevista para o dia 11 de julho. São 46 bilhões de dólares distribuídos entre 2025 e 2029 para reduzir impostos. Na realidade, são 46 bilhões de euros em redução de impostos para as empresas, com o objetivo de estimular investimentos corporativos. O pacote foi inclusive apelidado de Invest Booster, fazendo referência à ideia de que o investimento poderia ser impulsionado por essa desoneração, né, de impostos que está sendo aprovada pelo parlamento alemão. No caso da Coreia do Sul, o presidente do país, o Lee Jae-myung, descreveu a situação atual da economia sul-coreana como desesperadora, devido à fraca demanda interna, mas principalmente devido à queda das exportações. Com isso, ele está propondo um pacote de 30,5 trilhões de wons, que é a moeda sul-coreana, que seria o equivalente a mais ou menos 22 bilhões de dólares, e você teria aí recursos destinados ao consumo doméstico e a apoio de setores vulneráveis, além de investimentos em infraestrutura e digitalização. O presidente pediu ao parlamento sul-coreano a aprovação rápida, né, desse pacote para combater a fraqueza da economia e reafirmar e reforçar a confiança dos agentes econômicos. E mesmo assim, ele disse que está comprometido com a disciplina fiscal e está comprometido com reduzir o déficit público na Coreia do Sul ao longo dos próximos anos. O pacote ele segue a queda do PIB no primeiro trimestre da economia sul-coreana, no primeiro trimestre, e também essa preocupação crescente com as tarifas praticadas principalmente pelos Estados Unidos, que enfraquecem as exportações sul-coreanas. Tanguy, o efeito é generalizado, é impressionante como você tem aí o desaquecimento de uma série de economias ao mesmo tempo e até da própria economia americana. É muito difícil realmente ser otimista quando você olha para esse cenário econômico global e observa dificuldades crescentes como as que estão aparecendo nos diferentes países em sequência. Deixando um pouquinho o cenário econômico de lado, Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre o Oriente Médio, em especial a situação em Gaza.
Israel anunciou, Daniel, que estava bloqueando uma das rotas de entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza. São basicamente duas rotas, né? Uma rota de entrada de ajuda humanitária pelo norte de Gaza e outra pelo sul. A entrada pelo norte foi fechada. A do sul continua aberta, mas ela é insuficiente para a entrada de ajuda humanitária no volume necessário. Aliás, as duas abertas já estava complicado, já estava entrando muito menos ajuda humanitária do que era necessário, mas agora você tem apenas metade, só no sul que está entrando. A justificativa israelense, Daniel, é que o governo israelense afirma ter novas informações, de que o Hamas estaria confiscando a ajuda que entra pelo norte. Israel, inclusive, divulgou alguns vídeos mostrando homens mascarados, alguns armados, outros com apenas bastões nas mãos, acompanhando a entrada de ajuda, né, os caminhões de ajuda que entram pelo norte de Gaza. A questão, Daniel, é que, ao mesmo tempo, a gente tem um grupo em Gaza chamado Comissão de Assuntos Tribais de Gaza. É um grupo de clãs, né, de várias partes de Gaza, e segundo essa Comissão de Assuntos Tribais de Gaza, esses homens mascarados estavam escoltando a ajuda humanitária a pedido deles, a pedido do clã, e que isso não tem participação do Hamas. Israel, portanto, afirma que sim, que o Hamas é que está desviando a ajuda, está ficando com a ajuda toda para eles e, portanto, dessa maneira fortalecendo o Hamas, e clãs locais estão dizendo que não é nada disso, né? Que isso é apenas um mal-entendido. A gente sabe, Daniel, como é que Israel está, de fato, dificultando muito a entrada de ajuda humanitária e que o Hamas também tem uma participação importante nisso, porque se beneficia do fato de que pouca ajuda humanitária está entrando, o Hamas ele ganha força política com isso, diz, olha aí, tá vendo? Eu estou lutando exatamente contra isso e tal. Então, quem é que está escoltando a ajuda humanitária que está entrando pelo norte de Gaza, Daniel? São os clãs, que aí seria algo absolutamente legítimo. É o Hamas? A gente não tem como saber. Qual o problema disso? Enquanto a gente tem essa disputa, essas narrativas, é o Hamas, não é Israel, não é, quem sofre é a população civil. A gente tem um cenário de catástrofe humanitária em Gaza. A gente já tem dezenas de milhares de mortos, uma entrada de ajuda humanitária absolutamente deficiente, não é suficiente para abastecer nem que as duas entradas estivessem abertas, e num cenário como esse, mais uma vez, a gente reforça um cenário de escassez extrema, de fome, de fato, que é o que está acontecendo, uma faixa de Gaza que está completamente destruída pelos bombardeios, né, que vem desde 2023. Ou seja, Daniel, mais uma vez, isso aqui é uma coisa que a gente sempre reforça muito aqui no Petit Jornal, é a população civil que sempre se dá mal antes de qualquer outro. Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Dá uma aliviada, né, Daniel Souza? O clima dá uma pesada aqui. Me conta, Daniel Souza, quem foi que chegou em casa? Me diz. Pois é, Tanguy, vamos aqui ao nosso momento de refresco do episódio de hoje. Donald Trump está de volta a casa, né? E no dia de ontem, nós falamos aqui no Petit Jornal sobre a fala do secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, que teria chamado ali o Donald Trump de Daddy, né? Fazendo referência ao fato dele ter falado grosso ali com Israel e também com o Irã. Depois o secretário-geral da OTAN disse que não era bem assim, que ele estava se referindo a uma outra questão, etc. Mas o fato é que pegou o tal do Daddy. E no dia de hoje, a Casa Branca, sim, a Casa Branca, o perfil oficial da Casa Branca, publicou um vídeo com a legenda, abre aspas, o papai está em casa, fecha aspas, acompanhada da música Hey Daddy, Daddy's Home, do Usher, celebrando aí a participação de Donald Trump na cúpula da OTAN em Haia. O vídeo mostra imagens de Trump durante a cúpula, incluindo momentos em que ele repreendeu Israel e o Irã por violações do cessar-fogo por ele proposto. É isso, Tanguy. Temos agora Eu não aguento mais. Um vídeo Daddy's Home, Donald Trump is home. E ele aí, o líder, o Tanguy, é um pouco difícil de acreditar que o perfil oficial da Casa Branca se submeta a esse tipo de postagem, mas Estados Unidos
está diferente. Estados Unidos está caminhando aí para um patrimonialismo, onde a separação entre público e privado não existe mais. Então vocês, United States of America, bem-vindos ao patrimonialismo, no qual nós somos especialistas aqui no continente americano. Ô Daniel Souza, eu preciso fazer uma análise disso aqui, tá? Eu não consigo imaginar um perfil de qualquer país latino-americano falando papi está de volta. Não consigo. Cara, consegue sim. Consegue, Tagui. Mas já teve? Mas já teve? A gente já teve algo parecido com isso? Provavelmente sim, não duvido. Será, a América Latina nunca nos decepciona. É mesmo? Pô, será, cara? Mas assim, o perfil brasileiro falando papai voltou, alguma coisa assim, porra, difícil, viu, Daniel? Porra, difícil, Talvez não do governo federal brasileiro, mas aí de prefeitos, de outras autoridades brasileiras, certamente nós Mas aí é uma outra realidade. Isso aí, não apenas eu duvido, como aposto o dinheiro que tem. Não, beleza, isso aí eu concordo 100% contigo. Pô, cara, o perfil da Casa Branca, Daniel. Da Casa Branca, Daniel Souza. Eu não tô falando. That is home. Cara, eu não tô falando da Câmara Legislativa do Tennessee, cara. Não é isso. É a Casa Branca que postou aí. Enfim, cara, é um pouco demais pra mim. Eu devo tá ficando meio ranzinza com essas coisas. Aliás, Daniel Souza, se você quer saber mais sobre os Estados Unidos, acessa lá peticursos.com.br. Se você quiser entender essa loucura que está acontecendo nos Estados Unidos, essas mudanças todas, inclusive do perfil geopolítico dos Estados Unidos, acessa lá, tem curso sobre Estados Unidos. A gente está produzindo um curso, aliás, nesse momento sobre a China. Falamos já sobre história chinesa, vamos falar sobre economia da China, política externa da China, inovação na China. Tudo isso é fundamental para você conseguir entender o mundo contemporâneo. E o Petit Cursos é o streaming de aulas, né, de cursos de educação do Petit Jornal. Então, tornando-se aluno, você passa a ter acesso não apenas a todo o acervo de aulas, aí você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, na ordem que você quiser, assim como assistir também as aulas ao vivo que acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas. petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o nosso convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, esse é o último bate-papo da semana, mas amanhã de manhã tem Petit Invest aqui no YouTube do Petit Jornal. Você que ouve a gente no podcast, vai pro feed também. A gravação é às 9 horas, a gente se vê. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.